todos os samaritanos e que o ódio e a vingança de Deus caia sobre eles. Esse era o tipo de piedade religiosa que estava ali. A mesma de João: queres que façamos descer fogo do céu sobre a cabeça deles? E Jesus disse: vocês não aprenderam até agora de que espírito sois? Eu não tenho nada a ver com isso, nem terei com vocês. Pois bem, aí ele respondeu a Jesus: aquele que usou de misericórdia. O que Jesus disse? Vai tu e faze o mesmo. Se você fizer isso, o caminho da vida está garantido para você, em qualquer lugar da terra, sabendo ou não sabendo. Agora, a igreja quer ter domínio sobre tudo, até sobre a salvação. Quando ela diz que o cara lá das Ilhas Maurício só irá para o céu se algum missionário enviado por nós chegar lá e pregar, e aí o cara aceitar ser batizado, frequentar a igreja e dar o dízimo, que são condições sine qua non para que ele receba a salvação, sem isso ele está perdido. Aí não é graça. É de uma arrogância, não é, além de não ser graça, é de uma arrogância diabólica. Porque se as coisas têm a ver com Deus, deixa Deus cuidar do que é dele. É um Deus que não existe, é que precisa tanto assim de mim. Do contrário, se eu não me levantar para agir por ele não faz nada por si próprio. Agora, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. É porque ele tinha curado num sábado e o pessoal estava zangado. Meu Pai está livre, o Espírito Santo está livre, sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Quem é que pode dizer quais são os caminhos do Senhor? Isaías pergunta isso e Paulo repete em Romanos, no capítulo 10. Quem pode? Quem conheceu a sua mente? Capítulo 11 de Romanos. Quem é que deu instruções a ele? Eu conheço. Todos os evangélicos dão instrução para Deus, sem cujas instruções Deus fica sem saber como agir no mundo. Eu ordeno que faça. Eu ordeno, determino, eu faço, eu não sei o que. Desculpa, eu vou ter o que a ver com essa gente? Eu prego. Os considero os mais incrédulos de todos. São os mais difíceis de se converter. Os de fora é muito fácil. Mas crente, é difícil de você ver um crente abandonar a lavagem cerebral e amar a Jesus pura e simplesmente, como Paulo disse em 2 Coríntios 13, quando disse: pois receio de vós, que assim como a serpente enganou a mulher, vós também tenhais sido enganados e vos afastado da pureza e da simplicidade devidas a Cristo Jesus. O senhor falou de escolhas, né? Eu nasci aqui, o árabe nasceu na terra dele. Deus, de alguma forma, ele está controlando as nossas escolhas ou não? A gente está aqui nessa parte de escolher viver a nossa vida, a Deus dará ou não? Ele te deu inteligência, consciência, fala contigo o tempo todo, com Bíblia ou sem Bíblia. Árabe sonha, índio sonha. Todo mundo tem sensibilidade. Chega um filhinho, um neto de um cara numa aldeia, ou numa choupana, ou um mongol lá no gelo ou na Sibéria. Você acha que Deus não está falando? Que ele é Deus só dos evangélicos aqui, do Brasil ou dos Estados Unidos? Ele está falando o tempo todo. O povo que menos ouve a voz de Deus é o povo que diz que é detentor do direito autoral, que são os judeus e os cristãos. Desculpa a minha franqueza. Não, que isso. A gente precisa de ouvir. A gente está falando um pouquinho de graça aqui. Se a graça ela é irresistível, por que tem gente que resiste a ela? A graça é irresistível para quem a graça é irresistível. Só tá isso. Pronto. Tá respondido. Está respondido. Para quem ela é irresistível, ela é irresistível. Agora, você pode endurecer seu coração. Está cheio de exemplos disso. E a gente não sabe até onde a graça de Deus vai. Então, o crente entende que se o cara ganhar um atestado de óbito, Deus já não fala mais com ele. Deus não fala durante a morte nem depois da morte. Deus não tem permissão que o crente não dá.
Olha, o que tem de gente encontrando com Jesus depois de ter sido declarada morta não está escrito, meu amigo. Aqui e no mundo inteiro, Jesus mesmo. Eu tenho histórias e histórias e histórias para contar a respeito disso. Jesus mesmo falando com essas pessoas, mas crente pensa que se não chegar o evangelista fulano de tal lá gritando uma barbaridade, mal educado pra caramba, Deus não vai falar com ninguém. Parece que a gente fica muito preso na religião. Muito né? preso não, escravizados a esse sistema que é diabólico, é uma das coisas mais aprisionantes que existem. E a questão assim, do inferno, por exemplo, porque assim, a gente tem uma vida muito curta na Terra, né? E o inferno... Em contraposição, o inferno é eterno. É né? eterno. Essa punição, é porque a nossa mente não é algo talvez injusto? É totalmente injusto, perverso, maligno e burro. Mas lá em Apocalipse não fala que a segunda morte é o inferno? Não, mas o que é a segunda morte? É morte mesmo, meu filho. Então, a pessoa morreu depois da segunda. Depois o Gênesis, já vamos começar pelo começo. Certo. Não coma desse fruto, porque no dia em que dele comeres, morrendo, morrerás. Uhum. O que o texto hebraico diz é isso, morrendo, morrerás. Então, por isso é que a teologia judaica original terminava na tumba, no Seol. Uhum. É por isso que você lê o livro de Eclesiastes sem nem entender por que para o Salomão, um suposto autor do livro, na morte para onde tu vais não há memória de nada, recordação de nada, não existe coisa alguma, tudo que foi não teve peso, não valeu de nada, tal. E tem crente que olha para aquilo ali e fica encalacrado, né? Não sabe onde é que ele posiciona as milhares de contradições do texto bíblico com o resto das contradições dos textos bíblicos. Se eles tivessem Jesus como chave interpretativa, o que não é o que Jesus ensinou já era, pode vir de Salomão, de Davi, de Abraão, de Adão, de Noé, de qualquer um. É Jesus que é o centro absoluto, é o ponto de partida, o ponto de vista, é o ponto de referência, é o ponto de chegada, é Jesus. É o alfa e é o ômega. O crente grita isso lá do púlpito sem saber nem o significado. Mas quando você chama para o significado e diz, olha, ele é a centralidade de todas as coisas, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ele vem antes de todas as coisas, ele é tudo, nele foram criadas todas as coisas, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa, é Deus encarnado em Cristo, é o verbo encarnado, é a palavra encarnada, é tudo tão óbvio que, meu Deus, mas a lavagem cerebral é milenar. E aí você fica repetindo as mesmas coisas e ninguém entende absolutamente nada. É difícil demais. Segunda coisa, é que a palavra usada é eterno. Uhum. E o eterno é o não-tempo. Só que na cabeça de crentes, não existe o não-tempo. Quando você pensa no céu, você pensa que você viveu 80 anos aqui, aí se você foi bonzinho, deu o dízimo, foi batizado, cantou, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, você vai para o céu. Aí vai ficar assim lá o tempão. Eu me lembro até de um garoto que, quando eu era pastor em Manaus, ele era filho de um reitor da universidade ateu, e o garoto se converteu. Mas era um menino inteligente, então ele ia para todos os lugares onde eu estava pregando. E uma vez, toda segunda-feira, eu pregava na praça. Isso nos anos 70. Aí tinham lá uns 4, 5 mil na praça assistindo, aí, e cantando um louvor antes de me passarem a palavra para falar. Aí ele veio para mim e falou, escuta aqui, reverendo, me diz uma coisa. Eles estavam cantando um louvor que dizia, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar... É um negócio que não diz nada, né? Mas fica repetindo meia hora, chegamos a louvar Jesus. Você sabe muito bem como é que isso funciona. Ali e tal e tal.
E eu não gostava também daquilo. De vez em quando eu dava umas bronquinhas. Gente, pelo amor de Deus, diminuam isso. Cantem alguma coisa que tenha começo, meio e fim, que não seja só esse... Parem com isso. Mas ele veio nesse dia e falou: reverendo, eu estou num conflito muito grande, porque eu amo Jesus de todo o meu coração, mas eu não estou querendo ir para o céu. Porque eu já não estou mais aguentando a igreja aqui, que eu vou, são os mesmos hinos todos. Chegamos a Jesus. Já imaginou eu? Eles dizem que é a eternidade. Aí eu falei: eu estou te entendendo, só que eternidade não é temporal. Ela é atemporal, é o não tempo. Aí você tem que, para entender esse significado, que algumas pessoas entenderam, claro, Jesus sabia disso tudo, e ele diz no Evangelho, bem claramente nas discussões com os saduceus e com outros, ele fala disso que a mecânica quântica ensina. Aliás, está cheio de mecânica quântica nos ensinos de Jesus, que vai ficando muito mais claro à medida em que você vai obtendo conhecimentos da natureza das coisas e do universo, e do tempo e do não tempo. E você não consegue avaliar o não tempo sem algumas consciências, hoje em dia, da mecânica quântica. Ou então sem uma profunda intuição filosófica, como alguns gregos tiveram, sem ciência de natureza física, mas intuíram que existia o não tempo. Pois bem, a eternidade tem a ver com a qualidade da vida de Deus. A vida eterna não é um tempo. O tempo deixa de ter significado. Assim como essa corporalidade, eu estou aqui com 71 anos na tua frente. Teve um tempo que eu fui um garoto, depois eu fui um jovem, hoje eu sou um velho, daqui a pouco eu serei um cadáver, ou serei uma lápide em algum lugar, em alguma sepultura. Porque o meu corpo está se deteriorando todo dia, eu estou morrendo. Mas o meu espírito se renova eternamente. As coisas temporais, as coisas que se veem, são temporais e passageiras. As que se não veem são eternas. Olha como Paulo entendeu isso claramente, entre o temporal, que é passageiro, e o atemporal, que é eterno, que não tem mensurabilidade em tempo. Então, o inferno é de natureza eterna porque ele é de natureza existencial. O único elemento que cabe à experiência do todo da dor ou da alegria, do que você experimente com intensidade, sem necessidade de medida de tempo, é aquilo que acontece no ambiente da subjetividade existencial. Você sente dores, às vezes tão agudas, que não são validadas ou mensuradas ou passíveis de afirmação porque você diga: eu senti essa dor 10 anos. Não, você às vezes sentiu aquilo 1 segundo, mas te rasgou todinho. Ou uma alegria que te invade e vale pela vida inteira, pelo tempo todo da vida, um instante, às vezes, cobre tudo. Isso é eterno. Então, quando Jesus está falando de vida eterna, ele está falando dessas coisas. Com relação ao inferno, o inferno tem fim na Bíblia. Não sou eu especulando nada, é o Apocalipse que diz que no fim tem lá o lago de fogo, no Apocalipse, o que é jogado lá dentro? O anticristo, o falso profeta, o diabo, o que mais? Você lembra? A morte e o inferno. São jogados no lago de fogo. Aquilo é extinção. Caem no nada, caem no nihilo, caem no coisa alguma, caem no nunca foi, caem no deixou de ser. Caem, acabou. Então, até o inferno tem fim. Tudo tem fim. Só não tem fim aquilo que é alimentado pela palavra e pela glória e a graça de Deus nessa vida. O resto está fadado a terminar. Esse nosso universo está em processo de entropia e de falência. Agora, eu sou maior do que o universo, porque eu sei dele e ele não sabe de mim.
Então, a consciência é o que há de mais superior na existência, é a consciência de si. Não é Andrômeda, nem a maior estrela, não é por tamanho. O que adianta ter o tamanho de bilhões de sóis se essa grandeza não sabe de si? Não diz eu sou. Não diz que coisa linda. Agora eu, que sou essa coisinha, tenho uma consciência que descobre essas coisas e outras coisas e intua a respeito daquilo que a ciência ainda nem chegou lá, mas pela fé eu já cheguei, já intuí. E olha, não é a primeira vez, eu estou dizendo algumas coisas. Nos últimos 53 anos, o pessoal dizia que coisa mais doida, Caio. Está tudo aí funcionando. Exatamente do jeito que eu disse. Não é porque eu sou um gênio, não, é porque é óbvio. E eu nunca tive medo de pensar. Ao contrário da maioria dos crentes que precisam de validações para abrir a boca. Verdade.